Olá, olá, amigos do Magistrado, vamos lá, muito bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões para o exame da OAB no que tange a nossa disciplina de Direito Administrativo. Nós já falamos, já tivemos uma aula para tratar de algumas questões, de algumas temáticas, passamos para vocês um levantamento dos últimos 5 anos de prova da OAB no que diz respeito à nossa disciplina, passamos ali pelo nosso pódio das 5 temáticas mais cobradas nos últimos 5 anos e os seus respectivos assuntos mais importantes, e isso permite que vocês tenham um norte aí para direcionar os estudos de vocês. Também na aula passada nós passamos por 3 questões que em alguma medida envolvem ali o estudo da jurisprudência mais importante do STJ e do STF, para que vocês consigam também aí direcionar o estudo de vocês não só para a letra da lei, mas também para as principais jurisprudências, porque estamos percebendo, como já disse na aula passada, uma pequena mudança de perfil na FGV no que diz respeito aos exames de ordem, para passar a ter uma maior incidência da jurisprudência do STJ e do STF no gabarito das questões. Também, como falamos na última aula, nós percebemos aqui um perfil da FGV que vem trazendo enunciados grandes, enunciados densos e, via de regra, com casos concretos, com situações hipotéticas, para que vocês, a partir dessas situações, respondam aquilo que o examinador quer ouvir. Então, a gente, já nesse início de conversa sobre direito administrativo e OAB, consegue chegar a 2 conclusões importantes: aumento da incidência de jurisprudência e perfil das questões que, em regra, estão envolvendo aí situações hipotéticas, com casos para vocês se debruçarem sobre eles. A partir daí, a gente pode dar sequência no estudo de questões da OAB, principalmente, que nós faremos na nossa aula de agora, é o estudo de questões relacionadas aos temas que estão lá no nosso pódio, no nosso top 5 das temáticas mais cobradas pela FGV nos últimos 5 anos de exame de ordem. Então vamos lá, compartilhando a nossa tela, para que vocês possam vislumbrar o que a gente preparou aqui para vocês. Então, Direito Administrativo, questões da OAB, nossa aula de número 2. Vamos lá. Questão 1 da aula de hoje caiu no 42º exame de ordem, no exame 42, e tratou sobre parceria público-privada. Parceria público-privada, nós falamos um pouquinho na nossa última aula, é o segundo tema mais cobrado nos últimos 10 anos, na prova da OAB no que diz respeito à disciplina de direito administrativo, e via de regra, pessoal, as questões que envolvem parceria público-privada estão com gabarito na letra da lei. A ideia aqui do examinador é saber se vocês conhecem a lei de parceria público-privada, a lei da PPP. Então, vocês precisam, na semana que antecede o exame, fazer uma leitura atenta, uma ou 2 leituras atentas à lei de parceria público-privada, porque é grande probabilidade de haver uma questão relacionada a essa temática. Então, nós vamos trazer na aula de hoje, acredito eu que na próxima aula também traga uma questão de parceria público-privada, como é um tema importante, como é uma lei relativamente pequena, a gente costuma insistir para que vocês façam a leitura, não é uma lei difícil, basta que vocês compreendam a essência da lei para que não percam pontinhos preciosos nessa prova objetiva aí, passem para a prova prática, para a segunda fase do exame de ordem, certo? Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui do nosso enunciado e vamos fazer a leitura de cada uma das afirmativas, passando pela análise da legislação no que diz respeito a cada uma dessas afirmativas, para enxergar onde está o acerto ou onde está o erro daquilo que o examinador trouxe na prova de vocês, tá bem? Vamos lá, então. Diante da divulgação de uma notícia veiculando a intenção do município Beta em formalizar uma concessão administrativa para a realização de certo serviço indivisível que envolve a realização de obras de infraestrutura para sua materialização, os representantes da sociedade empresária astuciosa ficaram entusiasmados em participar da respectiva licitação. Em razão disso, procuraram você, como advogado, para esclarecer as peculiaridades da respectiva avença. Sobre o contrato, assinale a opção que representa corretamente a orientação jurídica prestada. Letra A. Não pode esse contrato ter vigência inferior a 5 anos, nem superior a 35 anos
incluindo eventual prorrogação. A lei de parcerias público-privadas, pessoal, lá no artigo 5º, inciso 1, traz o prazo de duração da PPP e dispõe da seguinte forma: o prazo de vigência do contrato compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 anos, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação. Então, exatamente o que consta da afirmativa é o que está no artigo 5º, inciso 1º. Portanto, a letra A está correta, a gente já sabe que esse é o gabarito da nossa questão. E por que as PPPs têm um prazo tão extenso? Sim, porque, em regra, os contratos de concessão têm um prazo bastante extenso. Porque demandam, pessoal, via de regra, uma grande participação financeira, um elevado investimento financeiro das empresas privadas que contratam com o poder público por meio de concessão comum ou até por meio de parceria público-privada, e há necessidade de um grande transcurso de tempo para que a empresa consiga, trabalhando e executando esse objeto, se amortizar nos custos que teve inicialmente na execução desse contrato e até depois venha a ter, claro, e essa é a intenção e razão pela qual existe uma empresa privada, a obtenção de lucro a partir da execução daquele contrato administrativo, aquele contrato de concessão, seja comum ou especial. Então, por isso que esses contratos de concessão têm o prazo grande, porque a empresa investe muito dinheiro, precisa ter um tempo para retirar o seu investimento e ter lucro, certo? Vamos agora identificar os erros das próximas afirmativas. Letra B. Envolve a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários. E aí, vejam, essa afirmativa ela não é de um todo errado, pessoal, mas nem sempre a parceria público-privada se dará nestes moldes. Vejam o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º. A concessão administrativa é o contrato de prestação de serviço de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou de fornecimento de instalação e instalação de bens. Ou seja, pessoal, a afirmativa B está fazendo referência à concessão patrocinada, mas a legislação também prevê aqui a concessão administrativa. Portanto, essa é uma afirmativa que está em conformidade, em parte, com a lei, mas não atende o gabarito conforme o enunciado, porque nós temos aqui a possibilidade da PPP administrativa, ou também chamada de concessão administrativa, em que a própria administração pública é usuária direta ou indireta desse serviço, não havendo necessariamente a contraprestação no sentido que existe lá na concessão patrocinada, certo? Letra C, vamos lá ver o equívoco da letra C. Independe da criação de sociedade de propósito específico antes de sua celebração para os fins de implantação e gestão do objeto da parceria. Está errada essa afirmativa, porque o artigo 9º diz que antes da celebração do contrato de parceria público-privada, deverá ser constituída sociedade de propósito específico incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. O que é essa sociedade de propósito específico, pessoal? É uma nova pessoa jurídica que é criada, composta pelas mesmas pessoas que fazem parte do quadro social da empresa que venceu a licitação da PPP, para que essa SPE, essa nova pessoa jurídica, tenha como objeto social, como razão de existir, unicamente a execução do contrato de parceria público-privada. E isso serve para melhor facilitar a gestão de recursos e avaliar o cumprimento das cláusulas contratuais por meio do parceiro privado. Então, o parceiro privado tem que criar, a empresa que vence a licitação de uma PPP tem que criar uma nova empresa chamada de SPE, Sociedade de Propósito Específico, cujo objeto será apenas e tão somente executar o contrato de parceria público-privada. E mais, a assinatura ou a criação dessa sociedade de propósito específica deve ser anterior à celebração do contrato, porque é ela que vai assinar o contrato. Então, quando a afirmativa fala que independe de criação da SPE, ela está equivocada, porque a criação da SPE, inclusive, tem que ser anterior à assinatura do contrato, certo? E letra D, não pode prever a repartição de riscos entre as partes, especialmente em relação ao caso fortuito, força maior, fato do príncipe e a área econômica extraordinária. Está errado, artigo 4º, inciso 6º, o contrato de PPP vai prever repartição objetiva de risco entre as partes. Na verdade, essa é a essência do contrato de parceria público-privada, a divisão de riscos entre parceiro privado e parceiro público. Uma vez que o contrato de concessão comum, que não é a parceria público-privada, porque a parceria público-privada é um contrato de concessão especial,
Lá na concessão comum, pessoal, o risco era todo da iniciativa privada, toda da empresa que contratava com o poder público. E com o tempo, as empresas privadas passaram a não ter muito interesse nos contratos de concessão comum por assumirem riscos que elas eventualmente não poderiam suportar. Então, se editou em 2004, 2005, a lei A 2004, né, a lei de parceria público-privada, a partir da qual se divide o risco entre parceiro público e privado, aí tornou mais atrativo a atrativa participação da iniciativa privada nesses contratos, pois, além de haver obrigatoriamente o pagamento de algum valor por parte do poder público, seja diretamente, seja porque é usuário, direta ou indireta, enfim, também haverá repartição de riscos. Então, a repartição de riscos é a essência do contrato de parceria público-privado, razão pela qual está errada a afirmativa D. Então, o gabarito é letra A, senhoras e senhores. Próxima questão caiu no 43º exame e tratou sobre improbidade administrativa. Vamos lá, de novo, mais um caso concreto, vejam só, o mesmo perfil de questão em direito administrativo. Januário, ex-prefeito do município imaginário, teve conhecimento de um inquérito civil que tem por objeto avaliar condutas praticadas no exercício de seu mandato que se enquadram como atos de improbidade e que causaram prejuízo ao erário. Em razão disso, ele procurou você, na qualidade de advogado, para definir uma estratégia de defesa, destacando que tem provas de que atuou de forma culposa. Considerando o fato de que a conduta ter sido culposa, considerando o fato de a conduta ter sido culposa, à luz do disposto na Lei 8429, com redação conferida pela Lei 14230, assinale a opção que apresenta corretamente a orientação jurídica prestada ao Januário, ex-prefeito do município imaginário. Letra A. O fato é determinante para a estratégia da defesa, na medida em que os atos de improbidade não mais podem ser caracterizados na modalidade culposa. Perfeito, pessoal. A nova lei de improbidade, ou o novo modelo de improbidade a partir da Lei 14.230, não mais admite improbidade meramente culposa. Há necessidade de se comprovar o elemento dolo para punir um agente público por improbidade. Isso está lá no artigo 1º, parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, esse é o nosso gabarito, e a partir daqui a gente aí vai conseguir destrinchar as demais afirmativas. Letra B. O fato é importante para a estratégia da defesa para fim de redução da pena, pois os atos de improbidade que ocasionam prejuízo ao erário admitem a modalidade culposa. Nós já vimos, não se admite mais modalidade culposa. E o artigo 10, que trata dos atos que causam prejuízo ao erário, também reforça essa ideia. Vamos lá. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, a ação ou omissão dolosa, que seja efetivo comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º da lei, notadamente traz um rol aqui exemplificativo. Então, não existe mais modalidade culposa. Letra C. O fato é desinfluente para a respectiva estratégia de defesa em um primeiro momento, pois os atos de improbidade admitem tanto a modalidade culposa quanto dolosa. Vamos lá de novo, artigo 1º, parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei, não bastando a voluntariedade do agente. Então, vejam, a lei, em várias passagens, ela reforça que não mais vai admitir a improbidade meramente culposa. Então, a afirmativa C também está equivocada. E a última afirmativa, letra D, o fato não tem muita relevância para a estratégia da defesa, na medida em que a responsabilização por improbidade administrativa é objetiva. Não é objetiva, pessoal. A responsabilização por improbidade é subjetiva, mas só admite essa subjetividade na perspectiva do dolo. A subjetividade culposa, desculpe, não mais admite punição por improbidade administrativa. Então, todas as respostas aqui estavam fundamentadas no fato de que a nova lei de improbidade administrativa, a jurisprudência do STJ no tema 1199 só admitem improbidade dolosa, não mais se admitindo a punição por improbidade culposa, tá bem? Questão número 3. Vamos passar aqui. Questão número 3. Licitações. Licitações é um tema também bastante corriqueiro, tá? No nosso pódio aqui dos assuntos e temas mais cobrados nos últimos anos, a gente precisa, pelo menos, no que tange a licitações,
conhecer as modalidades de licitações e as hipóteses de contratação direta por dispensa ou por inexigibilidade. Pelo menos isso. Não dá para ir para a prova da OAB sem passar os olhos na legislação, no que tange as modalidades e a contratação direta, porque é o que tem caído, como, por exemplo, caiu no 41º exame de ordem essa questão sobre contratação direta. Vamos lá, de novo, mais uma vez, mostrando aqui o perfil da banca por meio de casos concretos, querendo que vocês cheguem à resposta. O município Delta procurou o escritório Alfa com a intenção de contratá-lo para prestar serviços especializados de consultoria e auditoria financeira de natureza predominantemente técnica diante de sua notória especialização na área. Na reunião realizada entre os representantes do escritório e do município, o procurador do município Delta consignou que, para formalizar o mencionado negócio jurídico, pretende formalizar uma contratação direta, ou seja, sem a necessidade de realizar uma licitação sob o regime jurídico da nova lei de licitações. Sobre a hipótese, na qualidade de advogada do escritório Alfa, consoante a lei 14.133, assinale a afirmativa correta. Muito bem, pessoal. A contratação direta ela pode ocorrer de duas formas, ou por dispensa de licitação ou por inexigibilidade, certo? E aí, as alternativas aqui queriam saber se você sabe enquadrar que a contratação direta, nesse cenário trazido pelo enunciado, ocorre sob qual fundamento? É isso que a gente precisa aqui passar. Letra A, pessoal. A licitação não é exigível, devendo ser considerada de notória especialização a sociedade empresária, cujo conceito, decorrente de seus estudos, desempenho anterior, publicações, organização, equipe técnica ou outros requisitos relacionados às suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. E esse é o gabarito, pessoal. Nesse caso, a gente está aqui frente a uma contratação direta por inexigibilidade, lá do artigo 74. Olha o que diz o dispositivo. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de, inciso terceiro, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. E aí traz lá um rol de serviços técnicos que podem ser contratados por inexigibilidade. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. É exatamente o caso aqui que se queria, né? Uma contratação de uma empresa especializada de consultoria e auditoria financeira de natureza predominantemente técnica, com empresa de notória especialização na área. Então, é um caso clássico de inexigibilidade de licitação que está contemplado aqui na alternativa de letra A. Vamos às demais aqui para a gente passar os olhos. A licitação na modalidade concurso é necessária, devendo ser considerada de notória especialização a sociedade empresária que possa prestar serviço em situação emergencial para manter a continuidade de serviço, observado os valores praticados pelo mercado. Então, não tem que fazer licitação. Na verdade, o próprio enunciado aqui diz que o procurador pretende formalizar o negócio jurídico por meio de contratação direta. Então, não tem que fazer licitação. Não importa a modalidade de licitação. O que importa é definir se a contratação direta seria por inexigibilidade, que é o caso, ou por dispensa, que não é o caso. E aí a alternativa C traz a hipótese de dispensa, que não se aplica ao caso concreto. A licitação pode ser dispensada, devendo ser considerada de notória especialização a sociedade empresária apta a prestar serviços contratados pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa decorrente de necessidades permanentes ou prolongadas. Está errado, porque a licitação, no caso, não é dispensada. A licitação é inexigível, que está lá na letra A. E D, a licitação na modalidade diálogo competitivo, não tem nada a ver com diálogo competitivo isso aqui, então só marcou a letra D quem não sabe nada de lei de licitações, certo? Então, a D. A licitação na modalidade de diálogo competitivo é necessária, devendo ser considerada de notória especialização uma sociedade empresária que tenha sido contratada anteriormente pelo poder público com prestação de contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, permitindo inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Nada a ver, trouxe um monte de informação aqui, mas a essência, a questão queria saber se vocês sabiam definir que essa contratação direta ocorreria por inexigibilidade ou por dispensa. E é por inexigibilidade, com base no artigo 74, inciso 3º, a linha C, senhoras e senhores, certo? É isso que tem caído em licitações na essência. Sobre intervenção do Estado na propriedade privada, nossa quarta e última questão da aula de hoje, isso caiu no 36º exame de ordem, nós falamos que intervenção do Estado na propriedade privada
é um tema corriqueiro também, mas que dentro de intervenção do Estado na propriedade privada, vocês precisam dar um foco um pouquinho maior aqui em desapropriação. Mas vejam como as outras modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada também caem. E, de novo, reforçamos nossa quarta, quinta, sexta, sétima questão que nós trabalhamos já. As 7 questões trouxeram casos concretos como esse aqui. A administração do município Alfa está construindo uma ponte para facilitar o acesso dos produtos rurais ao seu centro urbano. Para a realização da construção, o ente necessita utilizar a propriedade privada de Fernando, um terreno não edificado, vizinho à obra, enquanto perdurar a atividade de interesse público para o qual não há perigo iminente. Essas informações são super importantes. Considerando as modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada, a administração do município Alfa deve, letra A, realizar o tombamento do bem de Fernando mediante prévia e justa indenização em dinheiro diante da relevância da obra a ser realizada? Não, né? Tombamento é quando a gente quer proteger um bem móvel e imóvel por questões artísticas, urbanísticas, históricas, culturais, não é isso que se pretende fazer. A indenização prévia e justa em dinheiro, ela ocorre no caso de desapropriação. Então, aqui o examinador misturou tombamento com desapropriação na letra A. O tombamento, na essência, ele nem enseja o dever de indenizar parte do Estado, então não tem nada certo aqui na afirmativa A, ela está equivocada. A B, determinar a requisição administrativa do bem de Fernando mediante a indenização ulterior em caso de dano. Esse é o conceito de requisição administrativa, né? Mediante indenização ulterior em caso de dano. Mas o próprio enunciado aqui nos antecipou que há necessidade de utilizar esse bem aqui, vizinho à obra, enquanto perdurar a atividade de interesse público para o qual não há perigo iminente. Então, se não há perigo iminente, não é caso de requisição administrativa, porque a Constituição exige que, para que se requisite um bem, deve haver perigo público iminente, e o enunciado diz que não há perigo público, então não é caso de requisição, letra B está errada. Letra C, efetuar a ocupação temporária do bem de Fernando, passível de indenização pela utilização do terreno em ação própria. Esse é o gabarito. Essa é uma clássica hipótese de ocupação temporária de bens lá do artigo 36 do Decreto-Lei 3365 de 41. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria de terrenos não edificados, vizinho às obras e necessárias à sua realização. Então, o poder público vai colocar lá material, pessoal, maquinário no terreno do Fernando, enquanto faz uma obra ali perto, para facilitar a conclusão dessa obra. E letra D, vamos ver o que está errado aqui, implementar uma servidão administrativa no bem de Fernando, mediante prévia e justa indenização de dinheiro pelo sacrifício da propriedade. Não há necessidade de servidão, porque a servidão a gente institui quando há uma necessidade permanente do poder público utilizar, né, se servir de um bem privado para alguma finalidade pública, né? Aí o bem será usado tanto pelo poder público quanto pelo particular. No caso concreto, a gente tem uma necessidade meramente temporária, só enquanto vai perdurar o tempo da obra, motivo pelo qual não é caso de se instituir uma servidão administrativa. O gabarito, portanto, é letra C, ocupação temporária de bens. Bem, queridos, dito isso, fechamos, então, mais uma aula de resolução de questões aqui de direito administrativo. Começa a ficar muito claro para nós aqui o perfil da banca, o estilo da banca em direito administrativo, e vocês agora não serão mais pegos de surpresa no que diz respeito à nossa disciplina, no exame de ordem, e a gente volta aí mais adiante com mais aulas para que vocês cada vez mais se preparem no direito administrativo para a prova da OAB. Certo, queridos? Bons estudos, então, e até